Bem-vindos a mais um vídeo que analisa as corridas da Cycling District League 3. Esta semana tivemos a terceira etapa e, infelizmente, tivemos aqui um problema técnico. A boa notícia é que conseguimos realmente filmar a corrida. A má notícia é que, de alguma forma, na minha conta, tivemos um bug e eu não aparecia na corrida dos outros atletas. Eu sei que isto parece mesmo muito estranho. Para mim foi a primeira vez que me aconteceu e soa muito estranho. O que acontecia é, eu enquanto estava a correr no Cycling District, conseguia ver todos os atletas e conseguia, por exemplo, ter draft, conseguia ver os outros por aquilo que eles estavam a colocar, participar na corrida ativamente, mas quando olhava para a corrida, por exemplo, estava ao meu lado o João Sousa, que foi sempre no grupo da frente comigo, eu olhava para o ecrã dele e efetivamente nem o meu nome, nem o meu avatar aparecia na corrida dele. Ou seja, eu era um fantasma na corrida de todas as pessoas. Como tal, o Augusto, que foi o que fez a gravação de casa desta corrida, não me conseguia encontrar e, portanto, optamos por filmar uma outra pessoa. O mais parecido que o Augusto achou comigo era o Diogo Alves, até porque o meu nome efetivamente é Diogo Alves Oliveira, apesar de eu usar só o primeiro e último neste contexto de corridas. Portanto, aquilo que vocês vão ver vai ser a corrida na perspectiva do Diogo Alves. E eu vou aproveitar, uma vez também que o Diogo Alves é o único atleta que eu não conheço, também desafiar Diogo a enviares uma mensagem para nós, se fores aqui das redondezas, visitares o Cycling District, poder também fazer uma corrida desde o Cycling District, que é sempre muito mais animada, treinarmos e corrermos em grupo, é totalmente diferente. Por exemplo, esta semana o Bruno Lemos Silva veio correr também desde o Cycling District e o feedback dele foi fantástico, porque a atmosfera é totalmente diferente. Mas também eu vou aproveitar para analisar aqui algumas situações de corrida com o Diogo, que fez uma corrida brilhante, mas tem ali alguns erros de posicionamento que poderá dar para todos aprendermos um bocadinho mais. Por isso vamos analisar a corrida. A corrida esta semana era cheia de altos e baixos, portanto eram 10 voltas aqui ao percurso do Super Tri e portanto havia uma mini montanhazinha que começa logo no início e depois um penhasco um bocadinho mais inclinado onde fazia da corrida mesmo muito explosiva. Como falei, estamos aqui a ver o Diogo Alves, que coloca uma potência logo muito grande de início e mesmo assim acaba por ter alguns desafios por ir no grupo, ou seja, como vocês veem, ele agora aproxima-se da frente e acabamos por ter um ritmo bastante alto. E portanto era daquelas corridas que sem aquecimento as pernas inchavam, que by the way foi como aconteceu, mas pronto, eu tenho tido problemas de aquecer tanto. Mas vamos agora ver como é que foi na primeira volta a subida explosiva. Aqui vemos a primeira subida explosiva, logo a 1.3 km, encontramos aqui atletas acima dos 7 e 8 watts por quilo. Mesmo o Diogo nesta fase acaba por ir bastante seguro no grupo, mas como estava num posicionamento atrás e não subiu muito, olhem o que aconteceu, acabou por ficar sem draft. E sem draft, ali com cerca de 6 atletas ali na frente, ele obviamente que não tinha alternativa a não ser colocar mesmo muita potência para rapidamente alcançar o grupo, porque senão o que ia acontecer é ele nunca mais conseguiria voltar. O que lhe valeu foi que efetivamente o grupo baixou um bocadinho e ele ainda tinha muitos votos para colocar. Por exemplo, o Bruno Silva, que tem feito isto sempre muito bem, acabou por sofrer do mesmo problema e nunca mais conseguiu encostar. E a partir daí ficou logo com a corrida completamente comprometida. Vamos agora à segunda volta. Na segunda volta, a segunda passagem, o Diogo parte da frente, portanto ele estava à frente sem draft, baixa um bocadinho a potência, entretanto os atletas vêm de draft com um bocadinho de lance e entram neste penhasco com esse lance, e o Diogo acaba por estar, não relativamente, não, vamos dizer que não está pessimamente posicionado, mas fica ali muito em risco. Como estamos a ver, já vai na cauda do grupo. O Sérgio Silva e o Luís Andrade, aqueles dois ali da frente, avançam um bocadinho. O que acontece? O Diogo volta a ficar sem draft. O que é que lhe acontece? Volta a ter que colocar 6 odds por quilo para conseguir fechar. Ele acaba por fazer, mas são aquelas fichas que dão completamente cabo de nós. Vamos ver agora numa outra tirada. Esta, salvo erro, já é a quarta volta. E portanto vamos ver o que aconteceu aqui na quarta volta. O Diogo já estava a cada volta que passava a fazer isto melhor, mas ainda assim parte à frente
e entra na subida, que começa logo a 3%, a descair no grupo. E, portanto, nesta fase já está ali, mesmo quase na cauda do grupo. Ainda uma distância saudável, mas não deixa de estar na última posição. Quando, nesta fase, os atletas voltam todos a aumentar bem a potência, e o que é que volta a acontecer? Ele fica sem draft. E, portanto, esta aqui é a aprendizagem do dia, que é quando realmente entramos numa montanha destas, muito curta e explosiva, ou tentamos vir de trás, ou então temos que colocar muito mais potência e não estar na cauda do grupo para não acontecer estas situações. Agora vamos um bocadinho mais à frente. Esta é a sexta volta, onde o Diogo já está a aprender um bocadinho melhor e, portanto, nesta fase, como vem, ele acaba por pôr muito mais potência durante a subida e, portanto, já não está numa região de cauda do grupo. Aliás, nem sequer era o último atleta, o que significa que nunca fica sem draft, o que é determinante para conseguir respirar e conseguir responder. Vamos então saltar agora para a última volta. É aqui que acontecem as diferenças. Portanto, estamos a aproximar, falta aqui 1 km para a meta e vamos ver o que realmente acontece. Claramente que o Diogo tinha muito dentro de si e, portanto, confiante também nas suas capacidades, apesar de termos aqui o azar de não ver o pulso dele. Um desafio para ti, Diogo: tenta ligar o monitor cardíaco, por termos dados de frequência cardíaca também muito bom para fazermos esta análise de corrida. E, portanto, o Diogo faz isto completamente na frente, mas é um ritmo elevadíssimo. Estamos a vê-lo a 10 watts por quilo. E mesmo os outros atletas a colocar imensa potência, chegam aqui ao cume e abrandam um bocadinho, e o Diogo acaba por respirar 3 ou 4 vezes, vê aqui a malta a aproximar-se, mas o que ele faz é cerra os dentes a 400 metros da meta e dá tudo desde já. A meta acabava numa descida, por isso foi a melhor decisão que ele poderia ter. O Bruno Lemos Silva, por exemplo, até que é bastante pesado, arrancou num sprint demasiado tarde e, mesmo sendo numa descida, nunca mais o alcançou. Mesmo Luís Canossa e Fábio Moraes, que têm um sprint ótimo e conseguiram colocar 12 watts por quilo, também acabam por não conseguir passar o Diogo porque ele já levava muito lance. Ora, se a meta fosse 50 metros à frente, o resultado já não era o mesmo, mas ainda assim o Diogo fez um excelente resultado. Eu ia no grupo. Acabei por não sprintar, mas vou aparecer agora aqui em 7º lugar, como vocês podem ver. Vamos agora analisar os resultados. Como vimos, o Diogo Alves ficou à frente e tivemos depois eu em 7º, o João Sousa em 8º, que também chegou no grupo, mas acabou por não sprintar. E depois, logo de seguida, tivemos a Liliana, o Renato, o Bruno, o Nuno Coimbra. Bem, fizeram uma prova incrível, por isso parabéns a todos. Nos outros horários, portanto, das 7h30 da manhã, o vencedor foi o Daniel Pinto, com o Ricardo Pinto também a fazer de manhã, apesar de eles terem os últimos nomes, não tem nenhuma relação, pelo menos que eu saiba. E foi engraçado que o Miguel Silva, o João Calouro e o Pedro Sousa, uma vez mais, novamente, não conseguiram ganhar aqui ao atleta finlandês. O desafio é para a semana, numa etapa totalmente diferente, ficarem à frente dele. Parabéns também aos restantes que participaram. Por fim, no horário das 6h15, tivemos aqui uma visita muito especial, o Lionel Vujazin. Ele é vice-campeão do mundo em esportes, portanto o ano passado ficou em segundo no Campeonato do Mundo e desta vez veio correr connosco, um bocadinho para dar aquilo do Tom Michel e ao Pedro Pereira, que ainda aguentaram muitas vezes, mas na última volta ele realmente fugiu. Engraçado que o Michel fez até potência superior ao do Lionel, mas na última volta ele acabou por colocar 15 ou 16 volts por quilo e foi impossível para o Pedro e o Michel acompanharem. De certeza que ficou um ótimo treino para eles e, portanto, parabéns por terem resistido. Também aqui um abraço a todos os outros participantes. Por exemplo, é importantíssimo para mim ver a Hélia de regresso, depois de ter sido, como já falamos, atropelada e está agora de regresso aos treinos. Por isso, obrigado, Hélia, por voltares a participar. O Rodrigo também ainda não está bem, mas veio aqui fazer uma zona 1 de recuperação connosco.
notar também aqui a Raquel, que pela terceira semana consecutiva faz as nossas corridas. Parabéns, Raquel, tens sido muito consistente. E por acaso também ainda não tivemos a sorte de nos conhecer. Se estiveres na Zona Norte e passares o Cycling District, recebemos de braços abertos, porque queremos é continuar a crescer a nossa comunidade. Como é que está a nossa Série 3? Portanto, ao fim de 3 etapas, temos o Fábio Moraes ainda a liderar, mas apenas a 1 ponto está o Luís Canossa. De seguida, com 5 pontos atrás, está o Michel Machado, mas isto está aqui muito equilibrado, como vocês veem, o Bruno Lemos Silva com 360 e o Luís Andrade também com 360 pontos. Há aqui muito equilíbrio na geral. Por categorias, neste momento eu acabo por estar à frente da categoria, um bocado fruto do Rodrigo Coimbra ter estado lesionado, não é uma coisa agradável, espero que regresses, Rodrigo, e pronto, podemos ter aqui uma luta bastante animada ainda pela frente. Na categoria 35-39 está o Fábio Moraes na frente, 40-44 está o Pedro Pereira, tem feito provas fenomenais. O Pedro Pereira, meu colega também nas Sunday Race Clubs no domingo, está numa forma fenomenal. Pedro, muitos parabéns por isto e pelo teu crescimento. 45-49 está o Luís Canossa na frente. 50-54 um atleta alemão também que fez as 3 etapas. Esta categoria está mais equilibrada do que nunca. 55-59 temos o Pedro Lencastre na frente. E depois, para a frente, acho que pronto, já não é tão relevante, até porque o que importa é a categoria de 55 mais, portanto, a partir daí acaba por não ser tão importante. Para a semana, o que é que temos? Temos no menu uma etapa montanha. Vocês sabem que eu gosto de montanha, e portanto temos 2 voltas a um percurso que foi criado para o Campeonato do Mundo do ano passado, chamado Stage 2, e portanto serão cerca de 18 km, mas com 406 de acumulado. Como é que isto se processa? Logo no início há aqui umas mini inclinações, um bocado irrelevante, mas depois temos cerca de 2 km ou 1,5 km de montanha, com o fim com altimetrias bastante elevadas, com 15, eu vi 15.9, 16.4%, portanto imaginem, isto vai ser duríssimo. Mas também é muito importante dizer que tem que ser uma prova de gestão. Quem for demasiado a fundo nos primeiros 4 km da corrida, certamente que pagará a fatura e na segunda volta poderá quebrar. Portanto, é necessário fazer-se aqui uma gestão de esforço, depois a corrida rapidamente desce, temos aqui um ondulado e voltamos a repetir a prova. A etapa de montanha, muito pode acontecer para a semana, as diferenças podem ser grandes, o draft contará menos, portanto, mecânicas completamente novas nesta prova. É preciso saber fazer uma gestão de esforço e aqui será provavelmente a prova mais longa que realizamos desde que começamos o Cycling District League, portanto também aí uma prova totalmente diferente. É isto que eu tinha para vos dizer esta semana. Obrigado por nos acompanharem mais uma vez e vemo-nos para a semana. Um abraço.